Fala galera, bom, agora eu vou para a próxima aulinha que é mostrar como que se cria uma conexão com o banco de dados no Eclipse, que foi a segunda aula. Nesse momento eu vou mudar o jeito de fazer um pouquinho, porque o jeito desse professor fazer é muito doido. Então, assim, é um jeito até defasado de se fazer. A gente não faz mais as coisas dessa maneira, a gente tem persistência de dados, um monte de coisa. Então eu sou bem sincero em falar que faz muito tempo que eu utilizei isso e, sinceramente, eu não tenho vontade nenhuma de voltar a usar, porque hoje tem ferramentas muito mais fáceis para poder fazer. Só ver se eu aumento o microfone aqui um pouquinho, que eu estou vendo que está ficando bem baixo o volume. Só um minuto. Eu vou utilizar um projeto que ele mesmo criou para a gente poder trabalhar em cima dele. Deixa eu ver aqui. Bom, eu falo mais alto. Então, para eu importar um projeto, eu vou fazer o seguinte. É importante vocês levarem esse projeto no pendrive amanhã e seguirem esse passo a passo que eu vou mostrar para vocês. Então, eu clico aqui com o botão aqui no Project Explorer, com o botão direito, e vou aqui em Import. Aí eu venho aqui e seleciono Existing Projects into Workspace e avanço. E aí eu vou nessa segunda opção aqui, Select Archive File. E aí eu vou pegar o arquivo aqui que é o que ele disponibilizou. Então, teste não está aqui por algum motivo. Deixa eu ver. Teste. Está aqui em Downloads. Engraçado. Bom, mais fácil eu fazer assim. Pegar ele aqui e jogar na minha área de trabalho. Joguei aqui e aí eu volto na minha área de trabalho. Um botão. Tá aqui. O problema é que ele está compactado em RAR. Então eu vou fazer o seguinte. Vou minimizar aqui. Deixa eu ver como é que está a estrutura dele de pasta. Tá ok. Vou extraí-lo para cá. Extrair aqui. Tem essa pastinha teste. Importante que vocês verifiquem se existe um INRAR, né, na máquina. Então vamos lá. Botão direito, Import. Import novamente. Existing Projects to Workspace. E agora eu vou vir aqui. Select Root Directory. E aqui na área de trabalho. Esse teste aqui. Dou um OK. Ele vai aparecer isso aqui. E aí eu não preciso marcar mais nada aqui. Eu avanço ele e ele faz a importação desse teste. No momento que ele fez a importação, ele já trouxe aqui alguns errinhos. Algum erro. Bom, nesse arquivo você já tem aqui essas duas classes que são necessárias, que ele não disponibilizou na outra prova para vocês, mas que é importante que vocês tenham. Um é o conector do MySQL, o outro é o servlet.jar. Aqui eu tenho que ele tem algumas coisas aqui que ele usou para poder demonstrar para vocês, mas que no fundo não vai ter muita serventia não. Eu imagino que na prova, como ele não conseguiu implementar esse projeto funcionando, eu imagino que ele vai pedir para vocês completarem a classe ou fazer uma classe de conexão, e vai ser aí onde eu vou explicar para vocês o funcionamento disso. Então, olha só, a gente vem aqui. Então, a gente basicamente vai esquecer essa parte aqui de formulários e de qualquer outra coisa. Agora é interessante vocês levarem por consulta. Então, aqui eu tenho a parte de action. Isso aqui é o servlet. Então, esse aqui é basicamente aquele que eu mostrei para vocês na primeira aula.
para ele receber o parâmetro e dizer se está preenchido ou se não está preenchido. Então aqui eu tenho o service, e aqui, como eu falei para você, HTTP Servlet, HTTP Response. Beleza, ele não vai pedir para vocês fazerem uma conexão, porque senão vocês vão precisar também instalar o MySQL, e não faz muito sentido isso. Então eu vou vir aqui direto na classe DAO, que é o mais importante aqui. Eu tenho aqui essa classe conexão. Então como é que ele criou essa classe conexão? Ele criou um pacote aqui, né? Então br.com, a gente poderia até colocar um nome aqui no meio, mas eu não vou nem fazer isso. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar com vocês uma classe do zero, para poder ir explicando, deixando essa aqui do lado para vocês irem acompanhando. Então eu vou criar aqui uma nova classe, eu vou botar aqui conexão 1. Só um minutinho. Tinha uma varejeira aqui, eu abri a janela para ela poder sair. Então eu vou criar a conexão 1. Conexão 1 não precisa, nem vou mudar ela de package também, porque é interessante eu utilizar essas duas no mesmo package aqui. Então não preciso marcar nada aqui, vou dar um finish. Criei conexão 1, vou maximizar. Tem uma sacadinha interessante que talvez vocês possam até utilizar, que é o seguinte, se eu pegar aqui nessa abinha do conexão, clicar nela e arrastar, eu consigo dividir a tela. A minha intenção é dividir ela meio a meio. Aqui. Olha só. Joguei aqui no cantinho, ele fez assim. Pronto. E aí o que acontece? Vocês estão vendo que eu tenho aqui tanto a conexão quanto a conexão 1. E aí eu fechando um, fechando o outro, tá tranquilo. Então qual que é a ideia? Eu tenho essa classe, só que essa classe ela não me retorna nada. No momento em que essa classe ela vai criar a conexão, eu preciso de que ela seja disponibilizada. Eu vou fazer isso através do método GET. O método GET vai ser esse aqui que ele criou aqui, o Public Connection, obter conexão. Então o que eu faria aqui? Da maneira correta de ser feito. Eu criaria um aqui, connection com Guanu. Eu vou fazer mais ou menos da maneira como eu costumava fazer. Então eu vou passar o mouse por cima aqui, ele vai aparecer essa janelinha para mim. E aí eu vou importar aqui esse java.sql .connection. Na hora que eu clicar aqui, ele vai criar aqui esse import. Aí sim, nesse momento eu vou criar uma conexão. Vou criar um método para poder disponibilizar. É importante vocês lembrarem daquela questão dos métodos, se ele é público, se ele é privado ou se ele é reservado. Se ele é público, ele pode ser acessado por fora da classe. Se ele for privado, ele só pode ser acessado por dentro da classe. E se ele não é nem reservado, é protegido. Se ele é protegido, ele só pode ser acessado se você herdar dessa classe. Nesse caso aqui, a gente vai criar uma classe, um método público mesmo. Vamos botar aqui. Então eu vou botar aqui, public connection. Esse connection aqui é porque ele vai retornar uma conexão. Então, esse aqui é o tipo de retorno dele. Então, se eu botar aqui void, por exemplo, vamos botar aqui obter conexão. Ele já está funcionando. Agora, se eu botar um string aqui, por exemplo, ele vai me dar um erro aqui porque ele requer um método de retorno. Void significa que o método não retorna nada. Ele faz o que ele tem que fazer e não devolve nenhum valor. Agora, a partir do momento que eu tenho um return aqui, eu tenho que devolver alguma coisa. Nesse caso aqui, eu vou devolver a conexão. Então aqui eu posso deixar esse null por enquanto. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que vocês não precisam decorar tudo. Isso aí é algo que é importante. O Eclipse ele ajuda vocês em muita coisa no momento em que vocês estiverem fazendo. Então nesse momento o que para mim é mais importante é isso aqui, é esse class.forName. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a classe lá daquele pacotezinho do conector do MySQL, vai verificar
e ele vai atrás desse com.mysql.jdbc.driver e vai criar uma nova instância. Isso aqui é uma espécie de injeção de dependência. Hoje isso é feito de uma forma bem mais fácil, através de XML. Então eu vou utilizar aqui class.forName e vou colocar aqui, igualzinho vai colocar. Então com.mysql.jdbc.drive. E aqui eu vou botar esse método newInstance, que vai ser o que vai criar essa classezinha nova. Vamos ver aqui o que ele está me pedindo. Olha só, aí é onde eu falei para vocês, que vocês não precisam saber tudo. Isso aqui é um tratamento de... o que acontece? É necessário fazer um tratamento de exceção. Só que você não precisa escrever isso. Então, olha só, ele já está dando um alerta aqui. Isso aqui é um erro mesmo. E o que ele está falando aqui? Vamos lá. Olha só, exceção não tratada, do tipo classe não encontrada. Ou seja, pode ser que ele tente procurar essa classe aqui e ele não encontra. Se ele não encontrar, ele precisa gerar uma exceção. Vamos lá. Type Instantiation Exception, que é a de instanciação, você criar um objeto com base nisso. Ele também pode gerar o erro. E se o acesso foi ilegal também, que é essa terceira exceçãozinha aqui. Então o que eu faço com base nisso? Eu venho aqui e eu tenho duas opções. Ou eu posso botar aqui o throws, ou eu posso cercar isso aqui por um try-catch. Normalmente eu gosto desse aqui porque ele é mais fácil. E aí você vê que ele já gerou e o errinho aqui já assumiu. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que esse método obter conexão ele pode lançar essa exceção, tanto da de instanciação quanto a de acesso ilegal ou a classe não encontrada. Mas vamos ao outro, da forma como ele fez. Então eu vou botar aqui um surround by with try-catch. No momento que eu coloquei, ele já criou aqui. Então o que ele vai fazer? Isso aqui eu estou fazendo um tratamento de exceção. Então se por algum motivo isso aqui der um erro, ele vai lançar a exceção que tiver dado um problema aqui. Então aqui eu inclusive posso colocar aqui um system out println, erro de instanciação. Vou botar mais um. Erro de acesso não permitido. E aqui embaixo, erro de classe não encontrada. Agora aqui, eu já instanciei aqui a classe, e o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar essa conexão aqui e vou atribuir a ela os parâmetros do MySQL para poder fazer a conexão. Eu vou botar aqui com igual a driver manager. Eu posso escrever assim tranquilo, que aí o Eclipse depois ele vai me sugerir o que eu posso importar. .get connection. Então, abro aspas duplas, lembrando que string é sempre aspas duplas. E vou fazer isso aqui parecido com isso aqui. Então, eu vou botar jdbc, mysql, localhost, aluno. Aqui, nesse próximo parâmetro, é o usuário do banco de dados. Então, aqui ele está usando o usuário root. E aqui eu posso deixar em branco. Aqui seria a senha. Ele deu algum errinho aqui. Olha só. Aqui de novo, por causa do... Então aqui ele está sugerindo que eu acrescente mais algumas exceções para tratamento. Então eu vou botar aqui, add cat close to surround try. Então eu botei aqui, ele já acrescentou aqui, SQL exception. Que não é interessante eu criar um bloco de try-catch dentro de outro bloco de try-catch. Isso não é interessante. Então, no caso, quando eu pego essa segunda opção aqui, add cat close to surround try, eu já estou jogando para o final. Salvei aqui. Então aqui,
a gente já tem a classe de conexão. Então, o que vocês precisam lembrar sempre? Desse connection, aqui, você vai colocar um nome nele, class.forName, e você vê que ele importou aqui o driver manager, conforme eu tinha falado, e você atribuiu ao connection o driver manager.getConnection. É interessante vocês levarem uma colinha para poder fazer isso. Vamos lá. Aqui então a classe de conexão está pronta. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. O que mais que nós temos aqui dentro desse teste aqui? Então o que acontece? Ele criou aqui um aluno DAO e um material DAO, que são os Data Access Object. É o objeto de acesso aos dados. Então eu vou abrir aqui esse aluno DAO. Aqui ele criou vários métodos. É impossível vocês fazerem isso aqui em prova, ainda mais se for para transcrever isso aqui. Então o que eu vou fazer vai ser algo mais simples. Eu vou criar lá no Servlet um meio para você poder fazer a leitura dos registros do banco. Ele não deve pedir para poder fazer a gravação. Bom, eu vou seguindo e vou mostrando, mas eu vou criar lá dentro do Servlet, então, um método para você poder fazer a leitura dos registros. Então, vamos lá. Então, eu vou criar aqui uma classe, e eu vou chamar aqui de lista alunos. Esqueci aqui de extends http servlet. Ele vai me perguntar aqui de onde que eu quero importar. Eu digo daqui. Aqui, mesma coisa. No source, vem aqui em override implement methods. Vou marcar esse service aqui que está em amarelo. Não é o que está em verde. Eu vou dar um OK. Vou mudar aqui o arg0 para request. E esse aqui para response. Apesar de que eu acho que não vai ter tanta influência assim. Vou mandar ele dar aqui gerar, botar o número gerado. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, vou criar aqui um connection com igual. Vou importar essa conexão java.sql, lembrando. E aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar conexão 1 ponto. É interessante eu importar logo isso. Então, import br.com.dal.conexão 1. Importei. Então, deixa eu tentar criar aqui uma conexão 1. Conexão 1 cx1 igual conexão 1. New aqui na frente, né? Que é importante. Então o que eu vou fazer aqui? Eu criei uma conexão, então eu estou criando uma conexão igual esse arquivo que eu acabei de mostrar para vocês. Se eu clicar com o botão com Ctrl segurado, ele vai abrir para a minha classe conexão 1. E aí vocês podem observar que foi a que eu criei com vocês. Importante, aqui no return null, aqui no lugar do return null, eu vou botar return com, que eu estou retornando a conexão. Então, vamos lá. Então, eu vou botar aqui cx1 ponto, aquele método, obter conexão. E aqui o que acontece? No momento em que essa conexão é criada aqui no conexão 1, eu estou atribuindo ela aqui a esse com aqui. Então, vamos lá. Para eu criar para eu poder criar algo para poder fazer a leitura disso, eu vou precisar de duas coisas. Eu vou precisar de um statement. Eu vou criar aqui, inclusive, statement.
E eu vou precisar de um result set, que eu vou importar ele também, olha só. Então aqui eu vou importar o java.sql.state. Então eu vou botar aqui private statement stmt e private result set rs. E aqui eu vou importar também esse result set. Esses dois aqui são basicamente o que eu vou precisar. Então olha só, eu criei o statement aqui, só que ele é nulo. Result set, mesma coisa, ele é nulo. Eu vou precisar atribuir valores a eles. Então como é que eu vou fazer isso? O statement eu obtenho através da conexão. Então eu vou botar aqui o stmt igual a com.createStatement. Ele vai pedir para eu lançar colocar isso aqui dentro de um bloco try-catch. Eu coloco aqui. Então agora, o que acontece? Esse statement, ele é um meio de comunicação entre a minha conexão e o banco de dados. É através dele que eu boto a query para poder fazer uma consulta no banco de dados. Então agora eu preciso atribuir um valor para esse result set. Então, eu vou botar aqui o rs igual a stmt.execute, que é query. Então eu vou botar aqui select asterisco com aluno. E aí eu espero que todos vocês conheçam HTML. Ou HTML não, SQL. E o que vai acontecer? Eu dando esse comando aqui, ele vai trazer para mim todos os registros da tabela aluno, se ela existir. Então como é que eu faço aqui para poder percorrer essa tabela? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que fazer um while. While é aquele comando que diz o seguinte: enquanto uma condição não for atingida, ele continua rodando. Então, antes disso eu vou fazer um if rs. Então eu vou botar aqui um rs is closed. Que o que acontece? Pode ser que eu faça isso, mas ele não me retorne nada. Então na verdade, vamos botar o islast. Vai o rs.islast. E o que acontece? Se for o último registro e um note aqui na frente. Então se não tiver registros, ele já pula isso aqui e vai embora. E aí eu vou botar aqui. E aí, então, se tiver registro, ele passa para esse while. Nesse while eu coloco aqui o enquanto rs.next. Enquanto tiver outro registro em seguida, ele vai mostrar. Então aqui eu posso colocar aqui um system out println. E aí eu vou fazer o seguinte: nome rs.getString nome. Esse método rs.getString, o que ele está fazendo? Ele está buscando um texto, um campo de texto dentro do banco. Então, ou seja, eu tenho rs.getString, eu tenho rs.getByte, getCursor, getDouble, getFloat, getInt, getLong, getShort. Então eu tenho vários tipos, getArray, então eu tenho vários tipos aqui, big decimal, tenho vários tipos aqui para poder estar recebendo. Nesse caso aqui, como o nome é um string, e um rs.getString. Aqui, vou botar aqui mais matrícula, supondo que existe um campo matrícula dentro do campo, rs, eu vou botar aqui um getLong, supondo que seja matrícula. E aqui eu tenho isso. Então o que acontece? Aqui eu criei da maneira mais
crua e simples possível o comando para poder mostrar os registros. Agora eu vou fazer da forma que o professor demonstrou, apesar de que nem ele conseguiu demonstrar dessa forma. Eu vou complicar um pouquinho mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma entidade para poder estar recebendo isso. Então eu vou vir aqui, vamos ver onde é que ele criou isso. Será que foi aqui? Não é aqui. Eu imagino que seja aqui. Esse é aluno BO. Eu nem sei o que é aluno BO. Back Office, sei lá. Que acho que ele criou aqui no DTO. Então olha só, então ele criou aqui. Isso aqui na verdade é uma entidade. Isso aqui, quando a gente utiliza isso em persistência de dados, fica muito mais simples. Então eu tenho essa entidade aluno aqui, essa classe de aluno. Então eu tenho aqui o código aluno, nome, matrícula, CPF, uma listagem. E aí eu vou fazer isso dessa forma então, para que ele utilize essa classe aluno aqui. Então o que eu faria aqui? Eu faria o seguinte, aqui no início eu criaria public list, aí eu vou botar aqui aluno, lista, alunos, igual new, array list, aluno, e eu vou fechar. Ele vai pedir para eu importar algumas coisas aqui, então eu vou importar o list, eu vou importar o aluno, eu vou importar o array list. Ele está pedindo aqui para eu colocar um final aqui. Final seria se ele fosse uma constante. Como ele não é uma constante, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso daqui e vou jogar aqui como private. Porque se eu deixar ele como final, eu não consigo modificá-lo. Então eu tenho aqui, ele está dizendo que isso aqui nunca foi utilizado, então eu vou utilizar ele em breve. Então olha só, aqui é o identificador de visibilidade, então aqui ele é privado, list, então vocês têm que diferenciar isso aqui, é um list aqui no início, um array list no final. Entre essas duas chavinhas você coloca o tipo da classe que é. Então nesse caso aqui é aluno. Isso aqui ele não deve pedir para vocês fazerem também. Qualquer coisa se ele pedir está dentro dessa classezinha DTO aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Então aqui vai haver algumas modificações. Então, por exemplo, aqui no caso, sempre que tiver registro, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que criar um aluno aqui também. Então, private, vou criar mais aqui para baixo, private aluno, aluno igual a new aluno. Fechei aqui. Aqui ele está falando a mesma coisa, que eu não estou utilizando. Então o que eu vou fazer aqui, na verdade, agora vai ser o seguinte, eu vou jogar esses alunos dentro dessa lista de alunos. E eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer isso. Bom, aqui então, nessa parte aqui, se ele seguir em frente, eu vou fazer o seguinte, o aluno já está criado, vou botar aqui aluno.set código aluno. Eu vou ter que alterar aqui. Não, na verdade não. Então eu vou ter que botar aqui um aluno.set código aluno, que vai referenciar isso aqui. O que acontece? Porque isso eu já expliquei para vocês lá atrás. Aqui como esse objeto ele é private, ele é um objeto privado, eu não consigo alterá-lo direto. Então eu tenho que ter um método público para poder fazer a alteração dele. Eu tenho aqui get aluno, set nome, get CPF, set CPF. É dessa forma que eu utilizo. Então eu vou botar aqui set código aluno e aí rs.get int, aí, por exemplo, matrícula.
Pronto, aqui já foi. Então eu já alterei a matrícula do aluno. Aqui, por exemplo, eu tenho que alterar o nome dele. Aluno.set nome. Mesma coisa. rs.getString. Eu vou botar aqui nome. Supondo que existe um campo nome no banco de dados. O que mais que tem aqui? Aluno.setCPF. CPF também é um string. rs.getString CPF. Então isso aqui já está de bom tamanho. Então o que eu fiz? Esse objeto aluno aqui, eu alterei os valores dele. Agora eu tenho que pegar esse aluno e jogar ele dentro dessa lista. E aí como é que eu vou fazer? Vou fazer lista alunos.add. Aí olha só. Como aqui eu coloquei o tipo, esse tipo aqui de aluno, então ele sabe que a única coisa que essa lista pode receber é um aluno. Olha só, um add aluno E. Aqui. Então, vou mostrar para vocês aqui o que acontece se eu tirar esse aluno daqui. A lista vai funcionar normalmente. Agora, quando eu boto o add aqui, ele coloca um objeto. Então, eu posso receber qualquer coisa aqui, independente de ser aluno ou não, mas é interessante que seja aluno. Isso aqui eu vi que ele cobrou na última prova. Então, aqui no momento em que eu coloco aquele aluno ali em cima de volta, entre aquelas duas chavinhas, ele só vai aceitar receber alunos. Então, eu vou botar o aluno. Alterei os parâmetros desse aluno e ele vai receber essa lista. Então, o que ele está fazendo? Ele recebe o aluno do banco de dados, altera esse objeto aluno e joga esse aluno para dentro dessa lista. No momento em que ele voltar, ele vai alterar de novo esse aluno e vai jogar esse aluno para dentro da lista como um outro objeto. É assim que ele vai funcionar. Então, assim, a gente faz a criação do leitor, que foi o que ele pediu na última prova. Eu acho que ele não vai pedir nada além disso. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa estar... Vocês viram aqui que eu criei, né, esse listar alunos. Eu vou mandar para vocês, então, esses dois projetos que eu criei, para que vocês possam estudar e ir acompanhando eles nesses vídeos aí que eu fiz no YouTube. Bom, galera, é isso. Eu desejo para vocês aí boa prova amanhã e, na pior das hipóteses, corre lá no Via e reclama, porque foi foda essas aulas. Beleza? Que vocês precisarem aí, pode mandar o WhatsApp aí ou perguntar até amanhã na hora da prova que eu estou para ajudar vocês. Falou aí, então um abraço para todo mundo, boa sorte e a gente se vê.